Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar mais uma vez juntos aqui para trazermos uma palavra de Deus para o nosso coração e aprendermos mais o que Jesus tem para mim e para você. Para você que não me conhece, eu sou Éder, sou pastor aqui na IEB e é muito bom podermos estudar a palavra de Deus juntos. Eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos aí e a gente pudesse orar juntos e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer pelo privilégio que nós temos de louvar o Teu nome, de estudar a Tua palavra e de receber mais do Senhor. Que nessa noite, que nesse dia, que esse tempo seja um momento onde o Senhor e o Teu Espírito Santo possa inundar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Você já fez essa pergunta para você? Eu imagino que sim. Todos nós já passamos por situações onde nos deparamos com uma barreira de não saber o que fazer. E aí nós fazemos essa pergunta: o que é que eu faço agora? Que decisão tomar? Que atitude tomar? Qual a solução? E é interessante que essa pergunta tem exatamente um texto bíblico que fala sobre essa pergunta. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 12, a última parte desse versículo diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é uma fala do rei Josafá. E o rei Josafá foi um dos reis de Judá e começou a reinar com 35 anos de idade e reinou durante 25 anos na cidade de Jerusalém, sobre a tribo de Judá. Ele andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto diante de Deus e Deus abençoou a nação de Israel naquele período, durante aqueles anos de batalha, durante aqueles anos de conquista em que Israel estava vivendo. Mas é interessante, o capítulo 20 de 2 Crônicas, se você puder depois você lê com calma todo esse capítulo, tem um versículo, o versículo 15, que eu gostaria de destacar também, para a gente poder entender um pouco o contexto, que diz assim, ó: ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que coisa incrível, queridos, podermos ouvir uma palavra de Deus para que a gente possa se acalmar no momento em que eu não sei o que fazer, no momento em que eu estou meio que sem saída, sem solução. Ouvimos uma palavra de Deus dizendo assim: calma, fiquem tranquilos, porque nessa batalha vocês não vão precisar lutar, essa batalha já pertence ao Senhor, já está ganha. Isso traria a nós um refrigério, um descanso para o nosso coração, né? Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. O capítulo 20 de 2 Crônicas, ele nos conta uma situação. Por exemplo, o rei Moabe e o rei Amon, eles decidiram se levantar contra o povo de Israel, se juntaram para fazer uma guerra e reuniram um exército muito grande, um exército poderoso, e mandaram um recado para o rei Josafá. E o povo chegou até o rei Josafá e disse assim: olha, tem um exército enorme que está vindo contra Israel, contra a tribo de Judá, e nós não somos capazes, nós não temos condição de vencer esse exército. Então o que Josafá faz? Ele decide consultar o Senhor. Essa é a primeira atitude que ele faz. Ele vai à presença de Deus e ele propaga um grande jejum no meio de todo o povo. Ele declara que todo o reino esteja em oração e esteja jejuando, buscando a Deus. E ele clama ao Senhor. E a oração de Josafá, ela tem alguns pontos interessantes. Ele reconhece o Senhor Deus, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que estás no céu, a grandiosidade do nosso Deus, a soberania de Deus, e ele declara no versículo 6 que ninguém pode contra ti, ó Deus. Então eu clamo a ti porque eu sei que tu és aquele que tem toda a força e todo o poder.
E ele usa de uma promessa que Deus já havia dito ao seu povo no passado. Porque ele diz assim: vamos ao templo e vamos clamar. E quando nós clamamos diante do templo do Senhor, a tua promessa disse ao teu povo lá no passado, que quando nós nos voltássemos a ti neste lugar, o Senhor ouviria a nossa oração. Então Josafá faz isso, ele vai ao templo, ele clama a presença de Deus, ele se humilha ali diante do Senhor. E o versículo 12 ressalta o que nós falamos no início, o tema dessa reflexão. Nós não sabemos o que fazer e não temos força para lidar com esse exército tão grande, tão poderoso. Estamos realmente perdidos, o que é que nós vamos fazer? Mas o finalzinho do texto diz: mas os nossos olhos estão voltados para ti, ó Deus. Os nossos olhos buscam exatamente onde nós sabemos que tem o nosso socorro. Todos estavam de pé diante do Senhor. O texto diz que até os homens e mulheres, crianças e crianças de colo, todos estavam de pé diante do Senhor, clamando, adorando, buscando direção de Deus. Interessante que hoje a gente vive uma criação de filhos aí meio que mimimi, né? A criança pode isso, não pode aquilo. Essas mães estavam com seus filhos posicionados diante de Deus. Que cabe uma palavra a nós pais, se você tem filhos pequenos, é nossa responsabilidade motivá-los e mostrar que quando temos dificuldades, é aí que nós precisamos nos apegar e buscar o nosso Deus. E aí então veio a palavra de Deus a Josafá e todo Israel no versículo 15: escutem, orem e parem para escutar. Escutem o que Deus está dizendo. Essa palavra veio através do profeta Jaziel. Para tudo que vocês estão fazendo e vamos escutar o que Deus tem para nos dizer. E aí Deus fala com o seu povo: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Que coisa tremenda, queridos. Eu imagino que em meio a algumas situações da nossa vida, nós enfrentamos medo, pânico, desordem interior, né? Uma confusão, um síndrome, uma ansiedade, né? Incrível que nós sofremos. E a palavra de Deus diz e fala assim: não tenham medo. Interessante também que o texto diz: não se desanimem. Quando as dificuldades parecem grandes e eu não sei o que fazer, a vontade que nós temos é de desanimar, de parar, de desistir. Deus fala: não se desanimem. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Não precisam lutar essa batalha, não precisam, apenas tomem posição. O versículo 17 é incrível porque Deus manda o povo se posicionar, apenas se posicionem. Saiam para enfrentá-los, para a frente de batalha, saiam, vão à disposição, se disponham, tomem posição de batalha. Mas podem ficar tranquilos, porque nessa batalha, quem vai guerrear é o próprio Deus. Que coisa incrível, queridos. Muitas vezes é isso que Deus quer de mim e de você, apenas um posicionamento. Nós queremos fazer coisas, queremos tomar decisões, queremos agir, queremos ir para um canto, fazer isso ou aquilo, e Deus apenas nos pede: se posicione, saia à frente de batalha, mas fique tranquilo, porque eu estou à frente de vocês. O versículo 18 diz que todo o povo se prostrou diante do Senhor, louvaram ao Senhor em voz alta. Aqui não foi aquele cântico, né, de murmúria, né, aquela coisa meio que parecendo mais um velório do que uma festa. Não, o povo cantou, adorou, louvou o Senhor em voz alta. Quando nós estamos com o nosso coração em fé, na certeza que é Deus quem está à nossa frente e quem vai prover todo o livramento, o nosso coração vai explodir realmente de alegria, queridos. Por isso que nós precisamos entender que os nossos cultos a Deus, eles precisam ser festivos, né? Quando nós erguemos nossas mãos, quando nós erguemos nossas vozes para adorar o Senhor, tem que ser com intensidade. É em alta voz, é celebrando ao Senhor com alegria, com todo o nosso coração. O rei então separa algumas pessoas para cantarem, para louvarem ao Senhor na frente de batalha. E no momento em que eles começam a cantar, no versículo 22, o Senhor fez emboscada no meio do inimigo e fez com que o povo lutasse entre si.
e todos foram destruídos. Seus inimigos de Israel foram destruídos apenas com o louvor que o povo entoou a Deus. Que coisa incrível! Quando eles voltaram, no versículo 28, versículo 27 e 28, Israel estava alegre, festivo, celebrando ao Senhor. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Vão para casa, se jogar no sofá, assistir uma Netflix, ou um filme, ou uma festinha, um churrasquinho com os amigos? Não, eles vão ao templo, adorar e agradecer ao Senhor. Antes mesmo de ir às suas casas, antes mesmo de buscar o descanso pessoal, eles vão reconhecer que a vitória pertence ao nosso Deus. E o versículo 29 termina dizendo que veio um grande temor entre todos os povos, por causa do grande livramento que Deus fez. Que história incrível! Que coisa fantástica que Deus fez através do rei Josafá no povo de Israel. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Mediante esse texto, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, as lutas podem ser enormes e não sabemos o que fazer, com certeza. Reconheça a sua fragilidade. Quando você não sabe o que fazer, reconheça a sua fragilidade, reconheça que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós cometemos erros, mas nós temos um Deus, nós temos aquele que nos fortalece, nós temos o Senhor que nos segura firme, que nos segura de pé. Coloque a sua confiança, coloque a sua prioridade em Jesus Cristo, meu querido. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso, entregar a sua vida com prioridade ao nosso Senhor Jesus. Ele tem cuidado de nós. Ore, faça como o rei Josafá, vá à presença de Deus, clame e ore. Reconheça a sua fragilidade. Quando eu não sei o que fazer, em Jesus, nós precisamos entender que nós já vencemos a batalha. Eu preciso colocar isso em prática. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso me lembrar. Jesus Cristo, Ele já venceu por mim. Quando tudo estava perdido e eu e você já estávamos condenados pelo poder do pecado, o nosso Deus enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você, e para que eu e você pudéssemos ter uma novidade de vida, ou seja, a possibilidade de viver algo novo, um novo relacionamento com o nosso Deus, vivo, verdadeiro. É isso que Jesus veio fazer. Esse é o evangelho que Deus tem para mim e para você, queridos. Não tenha medo, não se desanime. Deus já fez tudo por você. Ele já se entregou por você. Então, quando você não souber o que fazer, creia que Jesus estende as mãos. A guerra já foi vencida por Jesus lá na cruz do Calvário. Nós só precisamos nos posicionar. Tome posição firme diante de Deus. E Ele tem cuidado de nós. E por último, o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Adore ao Senhor em gratidão. O povo de Israel clamou em alta voz. Eles foram à frente de batalha cantando. Gente, olha que cena mais assim, cômica até. Uma guerra, exércitos armados com lanças, com espadas. E um povo cantando, adorando o nosso Deus. Senhor, Tu és digno de receber o louvor, a Ti pertence a honra pelos séculos dos séculos. Você imagina a cena, imagina os inimigos ouvindo isso de longe. Alguns poderiam até ter tirado sarro no início, mas de repente o Senhor veio. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. O meu posicionamento, o seu posicionamento precisa ser de adoração. Quando eu não sei o que fazer, quando as pressões me cercam, adore o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Adore ao Senhor. Deixe o seu coração brotar palavras dentro de você, palavras de gratidão, palavras de adoração em alta voz. A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi voltar ao templo para adorar e agradecer. Coloque como prioridade a sua vida devocional. Todos os dias, em comunhão com o Senhor, adorando, chorando na presença dEle, se humilhando na presença dEle, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, músicas que possam elevar realmente o seu espírito à presença de Deus, à intimidade com o Senhor e que possam falar com você.
em nome de Jesus. Quando nós não sabemos o que fazer diante de coisas tão grandes, a melhor solução é o louvor, é a adoração, porque Deus habita no meio dos louvores. Queridos, se nós, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo no mundo hoje, olharmos ao redor, parece que nós não sabemos o que fazer. Eu não sei, você talvez também não saiba. Cientistas estão pesquisando soluções para isso, para aquilo. O governo busca solução para a economia, a sociedade busca solução para isso, para aquilo. As famílias estão em pânico com os filhos que estão perdendo o colégio, matérias, e agora como vai ficar? Nós não sabemos o que fazer, mas nós sabemos o Deus em quem nós temos. Assim como o rei Josafá buscou o Senhor, o meu desafio para você neste dia é: busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração, meu querido. E se você realmente confia, Deus tem estado contigo. Eu quero motivar você a baixar o material do Igreja em Casa, tá? Esse QR Code aí na sua tela, para você reunir a sua família, estudar essa mensagem junto, quarta-feira, às 20 horas, prepare um momento junto com a sua família e estude a Palavra de Deus. Isso vai trazer à sua memória tudo aquilo que nós estamos estudando e compartilhando aqui nessa mensagem. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e um forte abraço para você.